Graça e paz, irmãos, louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do seu santíssimo nome. Uma boa noite a todos, que Deus assim esteja abençoando e iluminando a vida de cada um. E nós vamos continuar assim as nossas exposições à noite, no domingo à noite, já que nós temos o culto de manhã. Nós estamos retornando aos poucos aos nossos cultos, mas estamos ainda continuando com essas exposições, a exposição do livro de Apocalipse. Então vamos continuar no livro do Apocalipse. Nós, na exposição passada, vimos a igreja de Esmirna, vimos a igreja de Éfeso, na verdade. Hoje aqui nós vamos ver a igreja de Esmirna, ou seja, são as 7 igrejas da Ásia que João, por meio de Jesus, faz essas cartas, leva essas cartas às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Sabemos que não é somente aquelas igrejas da Ásia, mas sim para todas as igrejas, ou seja, o conteúdo dessas mensagens também é para nossas igrejas, também é para nós como igreja. Por isso que nós vamos fazer aqui a exposição de cada uma dessas igrejas, de cada uma dessas cartas. Vimos a carta de Éfeso, a carta de Jesus a Éfeso, e agora vamos ver a carta de Jesus à igreja de Esmirna. Tá bem, irmãos? Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, e vamos ler o versículo 8 até o versículo 11. Tá bem, irmãos? Então, vamos ver aqui a igreja fiel até a morte. Apocalipse 2, versículo 8 ao versículo 11, que diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Assim, até aqui, a gloriosa palavra do Senhor. E nesse instante vamos pedir ao Senhor que Ele nos oriente e nos ajude a expor a sua mensagem, a expor a sua palavra. Oremos. Senhor, Deus e Pai, bondoso e eterno, nós te pedimos a tua misericórdia, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a interpretar as tuas palavras. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a entender aquilo que o Senhor escreveu à igreja de Esmirna, mas não só a ela, Senhor Deus, mas para todas as igrejas. Nos ajuda, Senhor Deus, a ouvir a tua voz, a ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos ilumine com teu Espírito Santo e nos edifique em tua palavra. É assim que te oramos e te agradecemos, confiados no teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Nestes versículos, meus amados, vemos aqui uma igreja que era sofredora, perseguida, pobre, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas além disso, é uma igreja que recebe elogios de Cristo. A palavra Esmirna vem de mirra, que é uma erva muito amarga. Portanto, o nome da cidade é bem apropriado para os momentos em que esta igreja estava enfrentando, que era o gosto amargo da perseguição. As palavras de que Jesus profere, diz a respeito de Esmirna, tem a ver com a cidade e com a igreja. Por isso que vamos ver aqui que é uma igreja pobre que está em uma cidade rica. Esmirna era uma cidade que rivalizava o sucesso com Éfeso. Para saber quem era mais rica, quem era mais popular. E Esmirna era de longe a cidade mais linda de toda a Ásia Menor. Era uma cidade belíssima, era uma cidade lindíssima, meu querido. Era uma cidade de comércio, onde ficava o principal porto da Ásia. O Monte Pagos ele era coberto de templos e recheado de casas belíssimas. A arquitetura do local era uma coisa fantástica. Os templos dedicados a deusas Cibeles, aos Zeus, ao Apolo, a Afrodite,
Esculápio, era uma das arquiteturas ímpar daquele lugar, meu querido. Nos dias de hoje, essa é a única cidade sobrevivente. É a única cidade que sobreviveu dos tempos antigos até aqui. Hoje ela tem o nome de Izmir, que está na atual Turquia, na parte oriental, na parte asiática, com mais ou menos 255 mil habitantes. A segunda coisa, nós vimos que era uma igreja que enfrentava a morte em uma cidade que já enfrentou a morte, mas que foi ressuscitada. Esmirna era uma colônia grega no ano de 1000 a.C. E no ano 600 a.C., os lídios a invadiram e destruíram ela por completo. E no ano 200 a.C., Lisímaco a reconstruiu e fez ela do zero, fez ela do novo, e tornou ela a cidade mais bela da Ásia. Quando Cristo disse que estava morto, mas depois que foi ressuscitado, depois estava vivo, os habitantes daquela cidade sabiam exatamente do que Cristo estava falando. A cidade morreu, mas reviveu. Outra coisa é que era uma igreja fiel a Cristo na cidade que era a mais fiel a Roma. De todas as cidades da Ásia Menor, de todas elas, Esmirna era a cidade mais fiel a Roma. Muito antes de Roma ser a dona do mundo, o grande império que ela se tornou, que foi conhecida, Esmirna já era fiel a Roma. No ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma. É justamente para a igreja dessa cidade que Jesus vai e afirma o seguinte: ser fiel até a morte. Outra coisa é que era uma cidade vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Esmirna, ela possuía um estádio onde todos os anos faziam festas por causa dos jogos atléticos que haviam naquela região. Eram famosos aqueles jogos por todo o mundo daquela época, do qual era conhecido ali. Era como os Jogos Olímpicos de hoje. E os jogadores eles disputavam aqueles jogos para ganharem no final uma coroa de louros, que era algo simplesmente fantástico, era algo mais sublime, era vencer e ganhar aquelas folhas de louro nos cabelos, enfim. Mas o que é interessante, meu querido, é que enquanto os jogadores recebem a coroa de louros pela sua vitória, Jesus promete a coroa da vida para o verdadeiro vitorioso. Para aquele quem venceu, para aquele quem crê em Cristo, que é o verdadeiro vitorioso. Agora pense comigo uma coisa, meu querido. Ser cristão em Esmirna possuía um risco muito alto. Era saber da situação que estava ali enfrentando, saber que você poderia perder os seus bens e até mesmo perder a sua própria vida. Essa igreja era pobre, caluniada, perseguida, mas era uma igreja que só recebeu elogios de Cristo. A fidelidade até a morte era a marca dessa igreja. Como podemos então aprender com essa igreja, com a igreja de Esmirna, para sermos fiéis também? Como, meus irmãos? Primeiro, tendo uma visão nua e crua da vida. A igreja de Esmirna passava por uma situação difícil, mas o seu breve futuro seria algo mais terrível. Aquilo que estava para acontecer seria algo horrível. E Jesus conforta dizendo a ela que conhecia a tribulação dela. Esmirna estava alinhada com Cristo quanto ao sofrimento. E para termos uma visão nua e crua da vida, meu querido, temos que aprender o seguinte. Primeiro, que a vida tem tribulação. No versículo 9 diz: conheça a tua tribulação. Nós iremos passar por tribulação. A igreja de Esmirna passará por uma tribulação terrível. A ideia de tribulação é a ideia de aperto. É uma ideia de sufoco. É como se duas paredes estivessem prensando até esmagar alguém. A igreja estava passando por isso, meu querido. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja e as forças das circunstâncias provocavam a igreja forçar a negar a Cristo, a abandonar a sua fé. A igreja de Esmirna sofria ataques e crentes eles eram atacados e até mesmo mortos.
Havia uma pressão para que eles adorassem o imperador romano como se fosse um deus, como se fosse o senhor deles. Houve uma vez que lançaram, meu querido, do Monte Pagos, mais de 1.200 crentes de morro abaixo. De uma única vez. Os crentes estavam ali morrendo por causa da sua fé, por causa do que eles criam, por causa de Jesus Cristo. E mais ou menos 50 anos depois dessa carta ser enviada ali para Esmirna, o bispo de Esmirna, Policarpo, foi queimado vivo na própria cidade. Ele era provavelmente o discípulo do apóstolo João e ele foi fiel até a morte. Aqueles que queimaram ele pediram para que ele dissesse o seguinte: diga que César é o Senhor. Mas ele se recusou de dizer que César é o Senhor. Levado ao estádio famoso de Esmirna, o procônsul, que é uma espécie de subgovernador, instigou Policarpo a negar a Cristo. Mas Policarpo lhe respondeu o seguinte, que é uma frase muito famosa de Policarpo: 86 anos eu tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal, só bem. Como então posso eu maldizer o meu rei e salvador? Depois de ameaçar Policarpo com feras, de lhe dar a sentença, ele deu a sentença e ele fala o seguinte, o procônsul: farei que sejas consumido pelo fogo. Policarpo então responde o seguinte: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas por que te demoras? Faze logo o que queres. Assim Policarpo, ele foi colocado em uma fogueira e foi queimado vivo na sua cidade, na cidade de Esmirna. Meu querido, como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Como entender o amor de Deus no meio de tanto sofrimento? Como é que podemos entender o amor do Pai pelo seu Filho quando ele entregou o seu próprio Filho como sacrifício vivo? Onde é sacrificado o amado, o amor, ele se oculta. Isso é sexta-feira da paixão, meu querido. Não é a ausência de amor, mas é a ocultação do amor de Deus. Ali vai ter sofrimento, ali vai ter dor. O amor está ocultado, ele não está ausente. Outra coisa, meu querido, para entendermos que a vida é nua e crua, como é que ela é tão pesada, tão difícil, é que na vida há pobreza, meu querido. Versículo 9, Jesus também conhecia a pobreza da igreja de Esmirna. A pobreza de Esmirna não provinha apenas da questão econômica normal, não é porque a igreja era formada por cristãos pobres que vinham já da pobreza, não. Mas era por causa do confisco da propriedade, dos bandos hostis que atacavam a igreja, da dificuldade de ganhar a vida naquele ambiente hostil. No grego havia 2 palavras para pobreza, que é pitocheia ou penia. A primeira, ela é declarada como algo que é conhecido como a miséria. Ela é reconhecida como uma figura de um mendigo que fica agachado, que não tem nada, miserável. A segunda, penia, é o homem que carece do mínimo, daquilo que é o mínimo, do necessário. E pitocheia é aquilo que nem sequer não tem nem nada, não tem nenhum essencial, é um miserável. João usou essa palavra pitocheia para então descrever a pobreza dos esmirnianos. Por quê, meu querido? Porque eles eram miseráveis. Eles perderam tudo justamente por causa da perseguição. A pobreza dos crentes era um efeito colateral da tribulação. Não era uma pobreza que vinha da questão econômica normal, comum, mas sim por causa da tribulação. Terceira coisa, meu querido, é que no mundo há difamação. Aquela igreja sofria difamações, meu querido. Versículo 9 ainda diz: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus espalhavam os falsos rumores a respeito dos cristãos. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas horríveis. Sabemos que o diabo é o acusador, porque ele é o pai da mentira. Aqueles que usam armas das falsas acusações são chamados aqui de sinagogas de Satanás.
Havia uma forte e influente comunidade judaica ali naquela cidade de Esmirna. E eles não estavam apenas perseguindo os crentes, mas influenciando os romanos a perseguirem também os crentes. No primeiro século, os judeus, eles foram uma pedra no sapato da igreja, meu querido. Eles se consideravam ser o povo genuíno de Deus, ser os filhos da promessa, a comunidade da aliança, mas ao rejeitarem o Messias, a Jesus Cristo, e perseguiram, meus queridos, perseguiram intensamente a igreja de Deus, eles estavam se transformando em sinagoga de Satanás. Os crentes sofriam várias difamações como as seguintes: eles eram chamados de canibais, porque eles se reuniam, eles celebravam a ceia com pão e vinho, que era o corpo de Cristo. Então, quando eles se reuniam, eles comiam e bebiam o corpo e o sangue de alguém, que é Jesus Cristo. Por isso que eram chamados de canibais. Outra coisa é que eles chamavam de incestuosos, porque eles se relacionavam com os irmãos em Cristo. Então, eles não entendiam essa ideia. Outra coisa é que eles eram destruidores, chamados de destruidores de famílias, porque as pessoas que se convertiam a Cristo deixavam suas crenças de lado, suas crenças pagãs e suas famílias consecutivamente, e assim iam viver com a comunidade cristã. Jesus, meu querido, entenda uma coisa, ele não trouxe paz, ele trouxe espada. Outra coisa é que acusava os crentes de ateísmo, por não se dobrarem aos pés dos deuses, a não se dobrarem às imagens de escultura. E outra coisa, acusavam eles, os crentes, de deslealdade e de serem revolucionários, justamente por negarem a dizer que o César é o Senhor, que César era Senhor. Uma outra coisa para entendermos que a vida é nua e crua é que os crentes ali em Esmirna, eles eram presos por causa de Cristo. Versículo 10 diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Alguns crentes de Esmirna estavam ali enfrentando a prisão, meu querido. A prisão era algo terrível, principalmente a prisão em Roma. Os romanos, eles não cuidavam dos prisioneiros. Era comum os prisioneiros morrerem de fome, morrerem de doenças e até mesmo de lepra. Tem uma outra visão onde mostra que as prisões aqui eram vistas como para ser dispostos à prova, ou seja, que Deus iria testar a fidelidade dos crentes, que Deus iria testar a fidelidade dos esmirnianos. Mas Deus é fiel e não permite, meu querido, que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar, além daquilo que o povo de Esmirna, a igreja de Esmirna, poderia suportar. Ele sabe o quanto podemos aguentar, o quanto podemos suportar. Por isso, meu querido, saiba disso, que você irá passar por tribulação, mas Deus, Ele sabe o quanto você pode suportar. Uma outra coisa, meu querido, é que a igreja de Esmirna estava pronta a fazer a qualquer sacrifício, qualquer coisa, para honrar a Deus. Versículo 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, mas agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte. Se for preciso, ele teria que enfrentar a própria morte. A questão aqui não é ser fiel até o último dia da sua vida, mas é fiel ao ponto de você morrer, ao ponto de morrer por essa fidelidade. É preferir a morte do que negar a Cristo. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E a igreja de Esmirna deveria passar pela mesma linha, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Sendo assim, a igreja de Esmirna não estava caminhando para a morte, mas para a vida. Aqui somos chamados a ser fiéis até as últimas consequências, mesmo num contexto de hostilidade e de perseguição. Somos chamados a ser fiéis até a morte. Você faria o mesmo que Policarpo? Você faria o mesmo que Policarpo, que outros crentes sofreram naquela época? Você entregaria os seus filhos para serem mortos na sua frente e depois você? Você enfrentaria o corredor da morte sabendo que bastava dizer eu nego a Cristo? Você seria fiel até a morte? Graças a Deus, meus queridos, por Ele nos dar esse lugar que vivemos. Por nós estarmos aqui no Brasil, onde temos uma relativa liberdade de culto. Sabemos que o momento que nós estamos passando é um momento atípico,
que é o momento de pandemia, por isso que temos que ter muito cuidado ao nos reunirmos e fazermos aglomerações. Mas graças a Deus que nós temos essa liberdade relativa de estarmos aqui nos reunindo e falando em Cristo sem ter nenhuma preocupação, sem ter alguém para nos prender, sem ter alguém para nos tapar e calar a nossa boca. Não. Uma coisa, meu querido, é que hoje Jesus espera de mim e de você, que Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, fidelidade no testemunho, fidelidade com o casamento, fidelidade com a família, nos negócios, com a fé. Não venda o seu Senhor por dinheiro, como Judas fez. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas, como Esaú fez. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, como Acã fez. Seja fiel a Jesus, ainda que isso lhe custe o seu namoro, ainda que isso lhe custe o seu emprego, o seu sucesso, o seu casamento, o amor dos seus filhos, ainda que isso lhe custe a sua vida, seja fiel a Jesus. Jesus disse que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. O servo não é maior que o seu Senhor. O mundo perseguiu a Jesus e também nos perseguirá. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E isso, meu querido, é a mais pura verdade. Apesar de nossa relativa liberdade, sofremos com uma perseguição camuflada. Quem busca fazer o correto é o santinho, é o besta, é o mané. Quem busca ser parecido com Cristo na sociedade de hoje é considerado um retrógrado, é considerado um preconceituoso, porque tem a mente fechada. É comum nós vermos pessoas que têm um pensamento mais aberto, progressista, dizer que nós somos pessoas fechadas, pessoas que têm mentes, da Idade Média. Enfim, meus queridos, saiba de uma coisa, meu querido. Paulo ele diz o seguinte lá em Filipenses 1:29. A vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O que sofremos é o mínimo que a igreja de Esmirna sofreu. É o mínimo que muitos crentes dos países árabes hoje sofrem. É o mínimo do que Policarpo sofreu. É o mínimo do que os políticos ateus, do que os regimes políticos ateus que nós temos hoje, países que são ateus, como China, Coreia do Norte, e muitos cristãos lá morrem por causa disso. Há muitos que hoje ainda morrem por causa de Cristo. O que aprendemos com a igreja de Esmirna é que Jesus ele está, meu querido, no controle de todos os detalhes da nossa vida. Jesus sonda os nossos corações. Ele sabe quem somos. Ele sabe tudo o que acontece comigo e contigo. Uma das grandes necessidades nas tribulações é ter alguém para compartilhar, para partilhar a dor, os sofrimentos. Jesus conhece as nossas aflições, porque Ele anda no meio dos candeeiros, Ele anda no meio da igreja, Ele está no meio de nós, meus queridos. A sua presença nunca se afasta. Nossa vida não está lá, não está ao léu, não está como poeira, ao vento. Nosso Senhor não dormita e nem dorme. Ele é o guarda da igreja. Ele nem cochila, meu querido. Ele está nesse momento olhando para você. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe que você está passando nesse exato momento. Ele conhece a sua tribulação. Ele conhece as tuas lutas, as tuas lágrimas, o teu choro. Ele sabe que diante dos homens você é pobre, mas Ele sabe dos tesouros que você tem no céu, meu querido. Ele sabe os venenos das línguas que conspiram contra você hoje e Ele te conhece, Ele sabe de tudo sobre você. Ele tem você na palma das suas mãos, Ele conhece todos os detalhes da tua vida. Jesus também, Ele permite o sofrimento com o propósito de lhe provar, não de lhe destruir, meu querido. A intenção do inimigo é destruir a nossa fé, mas o propósito de Jesus é provar você. O sentido de prova é exatamente isso, é testar você. O fogo das provas só consumirá a palha para tornar você mais puro. Jesus peneira a sua igreja para retirar dela as impurezas. As impurezas, meus queridos, precisamos olhar para além das provações.
Não olhe para as provações, não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades. Olhe para Deus, olhe para os propósitos que Deus tem naquele sofrimento, meu querido. O rei Davi, ele já afirmava no Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi-me bom passar pelas aflições para aprender os teus decretos. Foi bom passar pelas aflições, pelas dificuldades, pelo sofrimento, para entender a vontade de Deus. O Senhor não nos poupa da prisão, meu querido, mas Ele usa a prisão para nos fortalecer, para fortalecer você. Ele não nos livra da fornalha, mas Ele usa ela para purificar a tua vida, para purificar a nossa vida por meio da fornalha. 3 verdades aqui estão presentes, meu querido. 3 verdades estão presentes nesse exato momento. Que a primeira é que o sofrimento é certo. Se você não sofre hoje, meu querido, se você não está se sentindo, não está passando por um momento de sofrimento, saiba que ele chegará. Saiba que o momento de sofrimento, uma vez, uma outra vez, ele vai bater na sua porta silenciosamente, de repente vai chegar o sofrimento. É certo o sofrimento. Outra coisa, meu querido, é que esse sofrimento ele é limitado. Ele não é um sofrimento para sempre. Não é um sofrimento que vai durar para sempre. Se você passa por sofrimento agora, meu querido, saiba que o sofrimento é limitado. Não é um sofrimento que vai durar para a vida inteira. E outra coisa é que o sofrimento será breve. Não é um sofrimento que vai durar por muito tempo. Ele será breve, meu querido. Sabemos que você pode até mesmo passar por uma vida inteira de sofrimento. Mas saiba que ele terá um fim. E esse fim será com a vinda de Jesus Cristo. Assim como aconteceu com Jó, meu querido, Deus diria para o diabo sobre Esmirna, dizendo o seguinte: olha, até aqui e não mais. O diabo, ele só pode ir até onde Deus permite. Porque o diabo é um servo de Deus. É um servo de Deus para fazer os seus propósitos eternos. Quem está no controle da sua vida, meu querido, é o Rei da Glória. E não tenha medo disso. Jesus já venceu pelo caminho mais tortuoso, pelo caminho mais estreito do sofrimento que nos atinge. Jesus foi o homem que enfrentou a tribulação. Ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele suportou a pobreza, não tinha onde reclinar nem a cabeça, meu querido. Foi acusado falsamente, chamaram ele de beberrão, de impostor, de blasfemo, de possesso. Ele foi preso, açoitado, cuspido e pregado em uma cruz. Jesus passou pelo vale escuro da sombra da morte, mas ele passou por isso, meu querido. Passou por todo esse sofrimento e contudo ele venceu, meu querido. Contudo ele venceu a morte. E agora ele diz à sua igreja: não temas as coisas que tens de sofrer. Você vai sofrer e não temas por isso. Ele pode te consolar. Ele está do seu lado. Ele é quem caminha no meio da igreja. Ele está conosco, meu querido. Ele foi tentado. Ele sabe o que é tentação. Porém, ele nunca pecou. Ele pode socorrer porque ele trilhou pelo caminho do sofrimento, da morte. Mas ele venceu, meu querido. É ele quem nos dá a vitória. Você não é vitorioso pelos seus próprios méritos. Você não é vitorioso porque você ora mais. Não é vitorioso porque você tem um bom testemunho. Você não é vitorioso porque você é o melhor. Você é vitorioso porque crê em Cristo. Porque foi Cristo que venceu. Ele nos promete a coroa da vida e a vitória completa sobre a morte. Para os fiéis, para os vencedores, para os vitoriosos, ele nos dá isso, meu querido. Ele não nos promete que irá nos livrar da primeira morte, porque a morte é o salário do pecado. Ou seja, que todos nós vamos morrer um dia. Uma hora ou outra nós iremos morrer. Mas Jesus promete que irá nos livrar da morte eterna, da segunda morte, da ira eterna de Deus, porque o preço de tudo isso já foi pago e ele já pagou, meu querido. Por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. Jesus conclui a sua mensagem da igreja de Esmirna dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, versículo 11. A mensagem para a igreja de Esmirna era essa: se considerem candidatos à vida. Vocês vão passar por tribulação, pobreza e difamação. Contudo, continuem fiéis. Não olhem para o sofrimento.
Olhem para a recompensa. Só mais um pouco e ouviremos então nosso Senhor nos chamando de volta para casa, como diz lá em Mateus 25:34. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui não haverá mais morte, nem choro, nem luto, nem dor, meu amado. A Ele toda a glória, meu querido, porque por Ele nós somos vitoriosos. Porque pela vitória de Cristo, porque pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. A Ele toda a glória, meu amado. E nós agradecemos ao Senhor por Ele nos dar a sua palavra. Que Deus nos abençoe, meus amados. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu santíssimo nome. Te agradecemos, pois o Senhor nos deu a vitória em Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo veio em nosso lugar, nos substituindo, nos dando, Senhor Deus, a sua própria vida, nos dando, Senhor Deus, vida eterna, nos dando, Senhor Deus, comunhão eterna contigo. Porque o Senhor Jesus Cristo foi vitorioso na morte, Senhor Deus, Ele venceu a morte. E nós somos livres da morte, Senhor Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que iremos passar por tribulações, mas não iremos passar sozinhos, porque Cristo está conosco, porque o teu Filho está conosco, porque o Senhor está conosco. Te agradecemos, meu Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, e nos fortalece por meio do teu Espírito Santo, que nos une, que nos fortalece, que nos edifica. Em nome de Jesus, assim te oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus amados, e tenha uma boa semana. Até mais.